Olá amigos, amigas, tudo bem? Vamos gravar agora a aula, segunda parte, da aula de O Livro dos Espíritos, desse sábado, dia 28 de novembro de 2020, encontro que é às 14h30, e nós estamos estudando o livro segundo de O Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 6, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. E estamos agora indo para a questão 508 do item 6. A questão 508 é: os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amaram e lhes sobreviveram, quer dizer, continuaram aqui? Olha, o seu poder é restrito à sua evolução. Claro, pais, mães, filhos, maridos, esposas, pessoas que nós amamos. Se nós vamos para o mundo espiritual, a gente pode tentar sim ajudá-los, mas, e aqui falo como alguém que é dialogador de 2 reuniões mediúnicas, participo há muitos anos de reuniões mediúnicas, não são raras as vezes que nós precisamos aconselhar os espíritos familiares a se afastar. E aí eles relutam muitas vezes, falam, mas eu quero ajudar. Aí você falou, olha, sua intenção é boa, você quer ajudar, mas você não está em condições nesse momento. Então a pergunta é: sempre os espíritos familiares, aqueles que nos amam, podem nos ajudar, ou vice-versa? Nós, quando vamos ao mundo espiritual, desencarnamos, podemos ajudar aqueles que ficaram? Vai depender muito da qualificação, das condições. É que qualificação, gente, bem entendido, não é apenas fazer cursos. Lógico que um dos itens é o conhecimento doutrinário, sim, mas não é a única coisa. Serve para o mundo encarnado e para o mundo espiritual. Imagine vocês uma pessoa sem equilíbrio emocional, como ela pode se candidatar à tarefa de fazer atendimento fraterno na casa espírita? Ah, mas ela fez 2 cursos de atendimento fraterno. Mas por enquanto ela não estiver com o equilíbrio emocional devido, ela não vai poder. Porque às vezes o fato de nós fazermos o curso não quer dizer que a gente introjete aquelas informações e passe a usá-las. Então é importante no mundo espiritual também isso. O espírito pode aprender técnicas, mas não necessariamente ele vai ter o equilíbrio emocional para realizar a tarefa, por exemplo, de auxiliar os familiares. Mais uma citação do livro Nosso Lar, do filme Nosso Lar, quando André Luiz, já em equilíbrio, volta para visitar a família e descobre que a esposa tinha casado de novo, e aí ele fica furioso, e se desequilibra. Então perceba, ele foi todo felizinho, alegre e tal, mas a sua condição espiritual ainda não era o suficiente para ele entender que a esposa não lhe pertencia, que ela tinha o direito de continuar a vida e até, no caso, arrumar um novo companheiro, mas ele, pelo menos num primeiro momento, não conseguiu entender isso. Posteriormente, sim, mas no primeiro momento não. Então, percebe como não é só a nossa condição intelectual, os nossos conhecimentos, são as nossas condições também emocionais que nos levam a estar qualificado ou não para determinada tarefa. Questão 509. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? E nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada como dos homens adiantados? Primeiro aqui, sempre que aparecem essas questões no livro dos espíritos, eu faço questão de explicar. A doutrina espírita às vezes é criticada porque na sua formulação aparece muito essa ideia de povos adiantados, selvagens, essa distinção. Vamos lembrar que a doutrina espírita foi escrita no século XIX e o próprio Kardec era um cientista, um homem do século XIX, quando a Europa estava na fase do neocolonialismo ou imperialismo em relação à África e à Ásia. E aí eles tinham aquela ideia da missão do homem branco de levar desenvolvimento aos povos selvagens e tudo mais. Então era um pensamento ideológico
para justificar a dominação. Hoje, a sociologia, a história, né, a antropologia não admite mais essa terminologia de povos adiantados e povos atrasados. Nós sabemos bem que esse tipo de ideologia levou ao nazismo e até hoje, infelizmente, ainda temos pessoas que pensam, né, de maneira a defender raças superiores a outras. A doutrina espírita não compactua com isso, a doutrina espírita não diz que existem raças superiores, ainda que na codificação ela admitisse naquele momento isso. Mas se você olhar para o todo da doutrina espírita, não para frases isoladas, a gente vai ver que todos somos iguais, todos caminhamos para o progresso, todos temos os mesmos direitos, né? E vamos pensar de maneira sociológica aqui. Uma sociedade dita civilizada como a nossa fez guerras mundiais, jogou bomba atômica, fez campo de concentração, e as sociedades ditas incultas, selvagens, não fizeram tantas atrocidades, né? Nós, os civilizados, é que escravizamos os africanos e trouxemos para a América, nós é que dizimamos os índios da América. Então, veja, o que se fala é, uma sociedade pode ser, em termos bélicos ou até intelectuais, ter mais desenvolvimento que outra. Mas será que ela é mais adiantada moralmente? Nós sabemos, a doutrina espírita nos relata isso em obras complementares, que o planeta Terra recebeu, há cerca de 6.000 anos atrás, uma leva de espíritos, né, os chamados exilados de Capela, que vieram para cá e deram origem a grandes civilizações, egípcios, hebreus, hindus, né, chineses. Essas grandes civilizações, né, tinham muitos conhecimentos bem diferentes dos outros povos, porque esses espíritos eram intelectualmente avançados no seu planeta, mas que aqui não... perdão, deixa eu corrigir a frase. Eram intelectualmente avançados, mas moralmente não. E por isso foram trazidos para cá para desenvolver esse lado moral. Então, cuidado com essa ideia de superioridade aí. Agora, respondendo à questão. Os espíritos protetores são equivalentes à necessidade. Então, vamos imaginar um indígena. Ele tem sim um espírito protetor. É equivalente às atividades que ele vai precisar. Agora, vamos imaginar alguém que vai ser um grande cientista, um grande músico, presidente dos Estados Unidos, com tarefas maiores aí, né, que interferem na vida de muitas pessoas. Terão espíritos protetores que dão conta dessa tarefa, né? De acordo com as funções que cada um vai desempenhar, teremos os espíritos protetores equivalentes ali, né? Não precisaremos, para alguém que tem uma tarefa muito simples, colocar um espírito, às vezes, de grande envergadura, porque a tarefa a ser realizada não exige isso, mas ele terá sim um espírito protetor. Agora a questão 510. Quando o pai que vela pelo filho se reencarna, continua ainda a velar por ele? Olha, se ele for um espírito protetor, dificilmente acontece isso, de interromper a tarefa porque ele tem que reencarnar, porque os espíritos sabem, se eu me candidatasse a proteger um filho lá, e eles sabem que daqui 30 anos eu tenho programação de reencarnar, eles vão falar, olha, não é o melhor para você essa tarefa, porque senão você vai ter que deixar ela no meio, né? Mas vamos imaginar que aconteça por algum motivo a necessidade de um espírito protetor reencarnar. Ele será substituído por outro equivalente em grau de adiantamento para prosseguir na proteção ali. Então, se um espírito precisar reencarnar, outro assumirá. Por quê? Mas ele não pode continuar encarnado e protegendo? É muito complicado. Imagine que a gente está em estado de vigília, né, encarnado aqui, trabalhando, gravando uma aula, assistindo uma aula, e nós somos espíritos protetores de outro encarnado. Se ele precisar, nós não temos como nos deslocar para acudir, socorrer. Por quê? Porque nós estamos aqui na nossa função de encarnado. Então, as tarefas ficam difíceis, incompatíveis, né? Quem está encarnado
continuar como espírito protetor de outro encarnado. Lógico, pais, mães, por exemplo, são espíritos protetores dos filhos, mas não no sentido literal ali, é um espírito que está protegendo também, mas não é o espírito protetor daquela encarnação. Voltamos daqui um pouco.